E aí, bonitonas e bonitonos, professor Daniel Moscardo na área, em mais um vídeo da série explicando que, como vocês já sabem, a gente explica as coisas do básico para que elas servem, para que você possa entender como é que ela pode ser útil na sua carreira ou no seu negócio. No episódio de hoje, o tema é sobre o Google Docs. Se você já acompanhou o nosso vídeo explicando o Google Drive, explicando a conta Google, você já sabe que eu estou aqui na página inicial do Google e estou logado na minha conta, olha aqui, ó, na conta que nós criamos naquela aula específica. Você já sabe também que eu posso acessar o Google Drive clicando aqui nesses 9 quadradinhos e selecionando o aplicativo aqui na lista. Estou na tela inicial do Google Drive, essa é a primeira página deles, e nós já vimos aqui como colocar um arquivo, nós já vimos também como compartilhar esse arquivo. Se você ainda não viu, procure a aula explicando o Google Drive, porque o papo de hoje eu vou mostrar para vocês que a gente consegue criar outros tipos de arquivo aqui dentro do Google Drive, fora os arquivos que eu trago de fora, que eu já tenho no meu computador e que eu faço upload para cá. Em primeiro lugar, eu vou criar a pasta para depois poder criar os arquivos dentro dela ou simplesmente escolher uma que já funciona. Só para recapitular, eu vou colocar aqui novo pasta e vou criar teste de documentos. Ok? 2 cliques para acessar a pasta, estou dentro dela. Vocês lembram que com o botão direito eu consigo criar uma nova pasta, mas também com o botão direito eu consigo criar um documento novo. E aqui, gente, essas 3 opções são 3 opções incríveis que salvam a nossa vida, porque nós temos aqui similares do um processador de textos, como por exemplo o Word, de um processador de planilhas, como o Excel, e também um processador de slides, um processador de apresentação, que é o Google Apresentações. Então, o Google Documentos, processador de texto, Google Planilhas, é o similar do Excel, e o Google Slides, aí o similar do PowerPoint. Eu vou criar aqui um documento Google para vocês entenderem esse funcionamento. E a coisa mais importante é o seguinte, gente. Depois, esse funcionamento básico dos aplicativos, tanto do documentos, do planilha e do apresentações, eles são iguais. Então, a hora que você aprender a lógica em um desses programas aqui, você aprende para todos eles. Como, por exemplo, se eu coloco aqui uma frase qualquer, deixa eu aumentar esse zoom aqui para facilitar a nossa vida, né? Coloco aqui no topo do meu documento uma frase qualquer. Automaticamente, a hora que eu venho aqui em nomear, simplesmente clicando aqui, ele já assumiu que o título do meu documento, o nome do meu documento é relatório mensal. A segunda coisa importante que a gente precisa saber aqui, gente, é que eu vou começar, por exemplo, digitando alguma coisa. Olá, esse relatório. E olha que legal. Olhem aqui para cima para vocês perceberem que ele está salvando toda alteração que eu faço. Ele aparece ali em cima, ó, salvando, e logo depois todas as alterações foram salvas no Google Drive. Vamos lá? Vou testar de novo. Ó. Escrevi alguma coisa, ele coloca salvando e logo depois todas as alterações foram salvas. Então, o botão salvar já sumiu aqui do arquivo salvar, ele não existe mais, beleza? Porque todas as alterações são salvas em tempo real neste mesmo arquivo e depois você consegue revisar, você consegue acessar, você consegue restaurar essas revisões e eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho como é que a gente faz. Gente, só que é um processador de texto que não tem muita diferença dos processadores que você já usou por aí, seja o Word ou seja qualquer outro. Se você olhar aqui para cima, você já vai reconhecer alguns itens, como por exemplo, as fontes, o tamanho da fonte, a configuração de cor, de espaçamento, de destaque. Mas eu tenho algumas vantagens de trabalhar com o Google Documentos, que é justamente essa integração toda que ele faz com os serviços Google. Vocês lembram que eu tinha colocado algumas imagens lá no meu Google Drive? Olha só, por exemplo, quando eu venho aqui em inserir imagem. Olha quantas opções eu tenho. Fazer o upload do meu computador, vou pegar uma imagem que está no meu computador e mandar para cá. Pesquisar na web, ou seja, ele já vai abrir uma caixinha de pesquisa aqui para mim, para eu poder pesquisar. Olha só, vou colocar aqui um termo qualquer.
Olha lá, eu posso simplesmente pegar e arrastar essa imagem para cá e usei ela no meu documento, por exemplo, nem precisei sair da minha tela, né? Outra coisa importante é que você tem configurações de imagem direto aqui no Google Docs, como por exemplo o botão direito cortar imagem, e aí eu consigo diminuir a área visível dessa imagem, ela ficou menorzinha aqui, ficou mais adequada. Beleza? Outra coisa que eu consigo fazer, gente, aqui na hora de inserir uma imagem, é inserir uma imagem direto do meu Google Drive. Então vocês lembram que eu tinha colocado aqui no meu Google Drive algumas imagens? Olha aqui, uma imagem aquela que eu mandei lá para o meu evento, junto com o currículo. Olha aqui, ó. Tá? Eu posso inserir no meu documento, diminuir o tamanho, lógico, né? Tá gigante. Tá? E continuar formatando dentro das opções básicas que um processador de texto te dá. E a parte mais interessante, gente, de graça. Legal? Vale muito a pena explorar o Google Documentos. Ele te dá recursos muito interessantes. Tá? Um deles, gente, que eu adoro é esse carinha aqui, ó, ferramentas digitação por voz. A hora que eu clicar neste microfone e der a permissão aqui em cima para o Google usar esse microfone, olha só o que vai acontecer. A partir deste momento, ele está digitando exatamente tudo que eu falo. Ponto final. Imagina você conseguir digitar o texto enquanto toma um cafezinho ou anota alguma coisa importante no seu bloco de notas. Gente, sensacional, né? Ele vai continuar digitando. Ó. Gente, sensacional. Olha só, esta ferramenta você também tem no seu celular e falando das duas ferramentas, tá, galera? Tanto a digitação por voz quanto o Google Docs. Ele é um aplicativo que você baixa. Além disso, você também pode usar direto pelo Google Drive do jeito que a gente está fazendo aqui. Beleza, galera? Eu também tenho um recurso muito legal aqui no Google Documentos, que é o menu Explorar. Reparem que eu selecionei aqui um termo, né, uma palavra, né, um termo de busca, e eu vou colocar aqui, botão direito, explorar bloco de notas, e o Google vai dizer para mim tudo o que ele acha em relação a isso, como por exemplo, ó, a pesquisa na web, o que foi que ele achou em relação a esse termo que eu pesquisei, imagens que ele encontrou que tem a ver com esse termo que eu pesquisei, e eu também posso pedir para ele pesquisar no meu Google Drive. Beleza? Gente, depois que eu faço, que eu construo o meu arquivo aqui, que eu posso construir também com vários tipos de recursos, como por exemplo, tabelas e gráficos, do jeito que vocês já estão acostumados. E também inserir links e fazer um documento interativo, mesmo ele sendo um documento de texto. Além disso, uma das coisas que eu acho mais interessante é o trabalho compartilhado. Vocês podem perceber aqui em cima que esse documento está com um cadeadinho, ele está bloqueado. Se eu passo o mouse aqui por cima, você repara que ele diz assim, ó, particular, ele está visível então apenas para mim. Mas eu poderia compartilhar esse documento com outras pessoas, para que elas trabalhem junto comigo em tempo real. Já imaginou você trabalhando em dois lugares diferentes, como se vocês estivessem sentados um do lado do outro, e aí conseguir ganhar tempo e produtividade? Eu vou fazer um vídeo só para falar sobre esse compartilhamento, porque ele é muito legal, funciona em todos os programas do Google e vale muito a pena porque aumenta muito a nossa produtividade. Para finalizar aqui o Google Docs e finalizar esse episódio aqui do Explicando, que vocês já sabem que não é um tutorial, né? Ele tem o objetivo de mostrar os principais recursos de forma rápida para você saber assim, pô, cara, é isso que eu preciso, ou, pô, isso aqui não funciona para mim, e você escolher e se aperfeiçoar, se aprofundar na ferramenta mais útil para você. Quero mostrar dois recursos. O primeiro deles é que aqui em cima eu posso mudar o modo como eu estou editando o meu documento. Por exemplo, tudo que eu fizer aqui, eu vou substituir e inserir no documento, porque eu estou usando o modo edição. Mas se eu mudar aqui nesse lapisinho e colocar, por exemplo, como modo sugestão, olha o que acontece. A hora que eu venho aqui e eu quero substituir o mensal, por exemplo, por bimestral, ele não está alterando o meu documento, ele está deixando aqui como uma sugestão. Olha que legal, galera. Então, se eu coloco aqui, por exemplo, exatamente em letra minúscula, bloco de notas em letra minúscula, repare que eu não estou editando o documento. É como se eu estivesse fazendo uma correção lá no papel e caneta, fazendo um risco e escrevendo por cima do que eu quero. Você ganha muita produtividade, gente, porque você imagina você trabalhando assim com o seu grupo de trabalho. Depois,
os seus colegas podem vir aqui e falar, puxa, é verdade, era relatório bimestral. Olha o que ele faz aqui do lado, ó. Daniel, explicando o Lab, está sugerindo substituir mensal por bimestral. Se você vier aqui e clicar em OK, olha o que acontece, ele automaticamente já muda. Olha quanto trabalho a gente tem repetitivo, gente. Um vai lá, escreve o arquivo, o outro corrige, o outro volta corrigindo a mesma coisa que o cara corrigiu, foi porque ele colocou lá riscado num papel, escaneou, mandou uma foto, podia ter feito direto no arquivo. Então a gente está falando, gente, de uma época que a gente precisa produzir mais e melhor. Para finalizar, galera, vocês lembram que não tem o botão de salvar, né? Eu consigo fazer download desse arquivo aqui em diversos formatos, como, por exemplo, o formato PDF, e fazer também, inclusive, download no formato de Word, gente. Você quer mandar isso aqui para quem só tem Word, ele só vai conseguir abrir o Word por alguma razão específica, você pode fazer download também no formato .docx. E por último, quero mostrar o seguinte, se não tem aqui o botão de salvar, aonde que as minhas alterações ficam salvas? Como é que eu faço? É só você clicar aqui, gente, onde está escrito todas as alterações foram salvas, que ele vai abrir o histórico de revisões. Olha que legal, vou diminuir o zoom para ficar mais fácil. Olha aqui, ó. Do momento em que eu criei esse arquivo, que eu estava começando a fazer esse vídeo até agora, ele criou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cópias. 11 vezes ele salvou esse arquivo. Qual foi? Ele salvou 11 vezes em 10 minutos. Qual foi a última vez que você salvou uma cópia por minuto de um arquivo que você fez? E ao mesmo tempo, galera, pensa aí, quantas vezes você perdeu algum arquivo porque deu pau, porque aconteceu alguma coisa? Se você assistiu o nosso vídeo explicando computação em nuvem, você já sabe por que isso acontece. Porque o Google Docs roda todo na nuvem e, na verdade, você só precisa do seu usuário e senha e de uma conexão na internet para conseguir acessar esse serviço de qualquer computador que você esteja. Beleza? Nesse caso aqui, gente, se eu quiser restaurar uma versão, eu vou lá na primeira versão, onde só tinha o título. Ó. Ok? Relatório mensal, vamos lá. Eu venho aqui em restaurar esta versão, então eu voltei no tempo. Quem disse que com a tecnologia não era possível viajar no tempo, agora eu voltei no tempo e o meu documento está exatamente como estava às 9h21, no momento onde nós começamos a gravar esse arquivo. Beleza? Gente, se vocês gostaram desse vídeo, deixa uma mensagem. Se vocês querem ver mais vídeos se aprofundando no Google Documentos, tem muitos recursos legais aqui, deixa uma mensagem pra gente, a gente vai receber e vai responder. Não esqueça de acompanhar também os nossos cursos online, nós temos muitas coisas publicadas, a maioria delas gratuita, que você pode aproveitar e compartilhar com seus amigos. E lembrando também que você pode marcar uma sessão de consultoria com o nosso time aqui da Empreendelab, para a gente te ajudar a pensar como que essas ferramentas podem ajudar especificamente na sua empresa ou na sua carreira. Beleza? Não esquece de compartilhar, de acompanhar a gente e de marcar um bate-papo, porque dá para colocar isso em ação já e dá para fazer mais e melhor agora, com as coisas que você já tem. Beleza? Gente, eu sou o professor Daniel Moscardo, é um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima. Esse foi o Explicando o Google Documentos. Valeu!